Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Jean e hoje eu vou dar continuidade às aulas de programação em Python 3 e nessa aula vamos aprender a como manipular arquivos utilizando a linguagem Python, beleza? Mas antes de começar essa aula, por favor, clica aí no gostei e também se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo, lembrando que todos os vídeos do curso de programação em Python 3 está aí na playlist no canal, então caso você tenha perdido alguma aula, vocês podem ver essa aula lá na playlist, tá? E se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou respondê-los, beleza, galera? Então, para começar, vamos aprender a como ler um arquivo utilizando a linguagem Python, tá certo? Então, já deixei aqui pronto um arquivo de exemplo. Eu estou aqui num diretório chamado exemplo, tá? Um diretório que eu criei agora. E eu criei aqui um arquivo de texto chamado perfil. E nesse arquivo nós temos algumas informações sobre um usuário, tá certo? E o que eu quero fazer? Eu quero obter essas informações, eu quero ler esse arquivo utilizando Python, porque eu quero criar, por exemplo, um programa de site, tá bom? Aí para eu criar esse programa, eu preciso armazenar dados e ler esses dados, tá certo? Então, como nós podemos ler esses arquivos? Nós podemos utilizar uma função chamada open. Essa função, ela possui vários parâmetros, tá certo? Porém, o que nós vamos aprender é sobre o parâmetro mode, o parâmetro encoding e o parâmetro file, né? Obviamente. Esses outros parâmetros aqui também são importantes, só que não é necessário agora, né? Não vai fazer muita diferença agora, porque lá mais para frente vamos aprender sobre buffers, etc. Então, por enquanto, vamos focar somente no básico, que são os parâmetros file, mode e encoding, beleza? O parâmetro mode, na verdade, primeiro vamos começar pelo file, tá certo? O parâmetro file, ele vai receber uma string e essa string deve ser o nome do arquivo, tá certo? Se ele tiver um outro diretório, por exemplo, se esse arquivo perfil aqui estivesse dentro de uma pasta, eu colocaria o nome da pasta barra o nome do arquivo, tá certo? E é muito importante que vocês coloquem o nome do arquivo com a extensão. Então, se aqui é um arquivo .txt, eu devo colocar aqui o nome do arquivo e a extensão, que é .txt, tá certo? Então, bora colocar aqui perfil.txt. Na verdade, aqui não, vou colocar aqui dentro do meu arquivo .py, tá certo? Então, vou colocar aqui arquivo. Vou colocar em português para vocês entenderem, tá certo? Mas eu gosto de colocar em inglês. Arquivo vai receber o valor de open, tá? E eu vou colocar aqui o nome do arquivo, que no caso é perfil.txt, tá certo? Agora, pessoal, bora ver o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é o parâmetro mode. Vocês podem ver aqui que, por padrão, ele está com o caractere R. O que isso aqui significa? Esse caractere aqui significa read, tá certo? Que traduzindo para o português significa ler, ok? Então esse daqui é um modo de abertura. Esse parâmetro aqui, ele define o modo de abertura do arquivo. Se eu definir ele para ler somente, no caso colocar aqui o caractere R, ele só vai ler. Ele não pode escrever. Eu não posso escrever um dado, não posso escrever informações dentro desse arquivo utilizando esse modo de abertura, tá certo? Eu vou utilizar aqui a função help só para vocês verem todos os modos de abertura que nós temos, tá certo? Então nós temos aqui, ó, o modo de abertura R, o modo de abertura W, o X, o A, o B e vários outros, tá certo? Nós vamos falar aqui somente do R, do W, do X, do A e do B, beleza? Tem várias outras informações aqui, mas vocês podem ler aí a documentação para saber mais informações, beleza? Enfim, como o parâmetro R está definido por padrão, eu não preciso passar aqui parâmetro nenhum, mas eu vou passar só para ficar mais claro essa questão de modo de abertura, tá certo? Então aqui eu estou abrindo um arquivo para fazer leitura e não escrita, tá certo? É apenas leitura. Continuando, o que eu vou fazer? A função open, na verdade, o objeto que eu obtenho aqui da função, ele possui um método chamado read, tá certo? Existem três métodos que nós podemos utilizar para
ler um arquivo. Eles são o read, o readline, vou colocar aqui, readline, e o readlines, tá certo? Qual é a diferença entre esses três métodos? O método read, ele é um método que ele vai ler o arquivo por completo. Então, ele vai me dar uma string bruta, digamos assim, tá? Com todas as informações do arquivo. E essas quebras de linha, elas serão convertidas para barra contrário n, tá certo? Nós já vimos lá nas aulas passadas que o barra contrário n é um caractere especial que faz a quebra de linha. Então, eu vou comentar esses dois métodos aqui embaixo. Eu vou imprimir somente esse read, tá certo? E uma outra coisa, pessoal, sempre que nós abrirmos um arquivo, devemos fechar, tá certo? Para fechar um arquivo, utilizamos o método close, beleza? Então, vou executar isso aqui e vocês podem ver que que as informações do meu arquivo foram impressas, beleza? Se eu for, eu vou colocar isso aqui, dentro de uma variável, tá certo? Eu vou colocar a string dentro de uma variável. E eu vou imprimir essa string. Pronto. F5. Vocês podem ver que foi impresso. E se eu for ver minha string, vocês podem ver que é basicamente as informações com as quebras de linha convertidas em barra contrário n, tá certo? Então, é isso que o método read ele vai fazer. Ele vai retornar uma string bruta, né? Ele vai retornar todas as informações do meu arquivo de uma vez só. Agora nós temos outro método chamado readline. O que o readline ele vai fazer? O readline ele vai ler linha por linha. Então aqui vocês podem ver que a impressão, o print que ele me deu, foi apenas da primeira linha, tá certo? Que no caso era o campo de nome. Se eu quiser obter mais linhas, eu devo utilizar o readline mais vezes. Então vou copiar isso aqui, Pronto. Eu estou chamando 3 vezes o readline e agora vocês podem ver que ele é impresso. Todas as linhas do meu arquivo são impressas, tá certo? Mas se eu quiser, por exemplo, se eu executar novamente o readline, por exemplo, olha só, arquivo.readline, tá certo? Ele me deu a segunda linha. Eu vou executar novamente, ele me dá a terceira linha. Se eu executar novamente, ele vai me dar uma string vazia, tá? Então, sempre ao final de uma leitura de um arquivo, ele não tem mais informação para me devolver. Então, eu não posso utilizar o readline, ou o método read, ou readlines novamente, tá certo? Porque eu já fiz a leitura do arquivo. Então, como é que eu posso fazer para ler novamente o arquivo sem que eu abra ele, ok? Então, para fazer isso, eu posso utilizar o método tell. O método tell, na verdade, não é o método tell, é o método seek, tá certo? O método seek ele vai obter uma posição para voltar no arquivo, tá certo? Então, por exemplo, eu quero voltar para o caractere 0. Pronto, ele voltou. Eu posso utilizar novamente o método read, ou readline, ou readlines. E aí ele vai ler novamente. Se eu executar esse read novamente, ele me devolve uma string vazia. Se eu quiser novamente ler o conteúdo do arquivo, eu devo utilizar o método seek, tá certo? Além disso, o método read ele possui um parâmetro, que é o parâmetro size. Então, eu posso ler o arquivo com uma determinada quantidade de caracteres. Então, vou voltar aqui para o início do meu arquivo, utilizando o método seek, tá certo? E eu vou ler esse arquivo, só que eu vou ler somente até o 10º caractere. Então, vocês podem ver que ele me imprimiu somente essa string aqui, somente essa parte do meu conteúdo. Se eu chamar novamente o método read, vocês podem ver que ele inicia da parte onde ele parou, tá certo? Então, ele parou aqui, ele inicia no O, tá certo? Ele vai imprimir somente 10 caracteres, ele só vai me devolver 10 caracteres, beleza?
E também temos um método chamado tel. Esse tel aqui ele vai me devolver a posição em que ele parou, né? Então ele parou aqui na posição 21, tá certo? Eu vou voltar aqui para o início do arquivo novamente. Tá certo? Pronto, voltei. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos testar o método readLines. Então, vou colocar aqui arquivo.readLines. Diferentemente do método read, que retorna uma string bruta, ele retorna aqui uma string bruta, ou então do readline, que ele lê linha por linha a cada chamada, o readLines ele vai ler todas as linhas, assim como o método read. Só que tem um detalhe, ele vai separar as quebras de linhas, tá certo? Ele vai separar essas quebras de linhas, cada linha do arquivo ele vai separar dentro de uma lista. Então, se eu executar esse readLines aqui, vocês podem ver que ele me retornou uma lista com todas as linhas do arquivo separadas, tá certo? Então, é essa a diferença entre o read, readline e readLines, tá certo? É muito importante que vocês saibam disso. Um outro método que nós temos é o readable. O que esse método aqui ele vai fazer é ele vai verificar se o arquivo ele pode ser lido, né? Então, ele vai verificar se o modo de abertura do arquivo é de leitura. Também temos aqui um outro método, writable. Bora chamar esse método aqui. Vocês podem ver que ele vai me retornar false. Porque esse método aqui, esse método de cima, tá certo? Ele vai verificar se o arquivo ele pode ser lido. E esse método aqui ele vai verificar se o arquivo pode ser escrito. No caso, eu abri o arquivo em modo de abertura de read. Então, ele não pode ser escrito, ele só pode ser lido, beleza? Então, temos mais esses métodos aqui, tá certo? Fora isso, pessoal, temos também alguns atributos, como por exemplo, temos o atributo encoding. Por padrão, ele está codificado com essa codificação aqui, com esse tipo de codificação, mas também podemos alterar isso, tá? Já eu vou falar mais sobre o encoding. Temos também o atributo de modo de abertura. No caso, nós abrimos com o modo de abertura R, tá certo? Temos também o nome do arquivo, tá? E temos também alguns outros métodos que já vou falar para vocês, tá certo? Mas enfim, sobre modo de abertura, nós já entendemos. Nós podemos abrir um arquivo utilizando a função open, com modo de abertura R, e podemos ler todas as linhas do arquivo e obter uma string única utilizando o método read. Podemos ler linha por linha utilizando o readline e utilizar o readlines para ler todas as linhas e separar cada linha em uma lista, tá certo? E sempre fechando o arquivo. Então, antes de eu fechar aqui esse shell, eu devo fechar o arquivo, beleza? É sempre bom vocês fecharem o arquivo. E caso vocês utilizem o modo de abertura de escrita, é muito importante que vocês fechem, ou senão as suas alterações não serão salvas, tá certo? Então, bora prosseguir aqui, pessoal. Agora, bora ver sobre o modo de abertura write, tá certo? Eu vou colocar aqui o caractere W, tá certo? O caractere W representa write, que traduzido para o português significa escrever, tá certo? E para esse modo de abertura aqui eu posso realizar a escrita do arquivo, tá certo? Agora um detalhe, ao fazer isso aqui, esse conteúdo aqui é apagado, tá certo? Então eu vou copiar isso aqui, vou copiar isso, vou colocar aqui dentro de uma variável, content. Colocar isso aqui dentro da minha variável, content. E pronto. Ao fazer isso aqui, pessoal, eu realizo a escrita do meu arquivo por completo. Então, todos os dados desse arquivo são apagados. E aí eu posso inserir as informações que eu quero, utilizando o método write.
Então, o que esse método write ele vai fazer? Ele vai realizar a escrita do meu arquivo. Então, posso colocar aqui, por exemplo, nome, e aí eu vou colocar um novo nome. Por exemplo, colocar aqui Thaís Oliveira. Tá certo? E eu vou fechar esse arquivo. Se eu executar esse código, vou fechar essa janela aqui, vou abrir meu arquivo novamente e vocês puderam ver que foi escrito aqui dentro do meu arquivo o nome do perfil, né, o nome do usuário, só que as informações de baixo foram apagadas, tá certo? Porque ele apaga o arquivo por completo, digamos assim, tá certo? Então, é esse daqui o modo de abertura write. Temos também aqui outros métodos para esse modo de abertura, como por exemplo o writeLines, tá certo? Então ele vai receber uma lista, ele vai receber uma lista de strings e ele vai escrever cada string dessa lista. Agora uma coisa muito importante, pessoal, que vocês devem saber. O write ele não vai fazer quebra de linha. Então, se eu fizer isso daqui, ó, arquivo.write, e eu inserir aqui um outro campo, por exemplo, o campo e-mail. Aí eu coloco aqui o e-mail do usuário, tá certo? gmail.com. Se eu executar isso aqui, e se eu abrir o meu arquivo novamente, ele foi, as strings, né, que eu passei ali foram juntadas aqui no meu arquivo. Então é muito importante que vocês saibam disso, porque o write, mesmo que vocês chamem de forma separada, ele não vai realizar quebra de linha. Para vocês fazerem quebra de linha, vocês têm que colocar /N aqui na sua string manualmente, tá certo? Então é muito importante que vocês saibam disso, beleza? Enfim, depois de escrever, vocês fecham o arquivo. E aí, um outro detalhe muito importante é que para arquivos grandes, como por exemplo arquivos PDF, etc., é possível, mas é muito difícil de acontecer, mas ainda assim tem uma pequena chance disso acontecer, de houver uma perda de dados, tá certo? Ao fechar utilizando o close, é possível que haja uma perda de dados quando vocês estiverem escrevendo os arquivos. Então, para que isso não aconteça, vocês podem utilizar esse método aqui. Esse método aqui é o método flush, e o que ele vai fazer é simplesmente cuspir, digamos assim, um arquivo, os dados para dentro desse arquivo, tá certo? Então ele vai garantir que todos os dados sejam escritos dentro do arquivo. Aqui ele me deu erro porque eu fechei o arquivo, né? Mas eu posso utilizar aqui o flush antes de fechar o arquivo, beleza? Eu vou utilizar aqui o método write para escrever esse conteúdo. Arquivo.write content. Só para demonstrar para vocês, não que isso vai fazer uma grande diferença, tá? Mas eu vou utilizar aqui o flush para vocês verem. Vou abrir aqui o perfil e ele me deu aqui a minha string, né? Ele está com esse espaço aqui porque eu dei um enter aqui, né? Aqui tem uma quebra de linha, por isso que ele está com esse espaçamento aqui em cima, tá certo? Mas, enfim, então esse daqui foi o modo de abertura write, e temos um outro modo de abertura, que é o modo de abertura do caractere X, tá certo? Ele vai fazer basicamente a mesma coisa, ele é basicamente um write, só que qual a diferença entre o caractere X e o caractere W? O caractere X ele vai abrir um arquivo para escrita somente se esse arquivo não existir. Então, por exemplo, eu vou excluir esse arquivo aqui, eu vou executar esse programa novamente. Deixa eu fechar essa janela aqui, pronto. Eu vou executar esse programa aqui novamente, agora utilizando o modo de abertura X. Vou executar, pronto. Executou, criou o meu arquivo, tá certo? Então aqui meu arquivo perfil foi criado com as informações certinhas. Se eu executar novamente esse programa, ele vai me dar um erro. Ele vai me dar um file exists
error, ok? Por quê? Porque esse arquivo existe no meu diretório. Então, o modo de abertura X ele só vai escrever um arquivo se esse arquivo não existir no meu diretório, tá certo? Por fim, nós temos o modo de abertura A. O modo de abertura A ele também realiza a escrita do meu arquivo, só que o modo de abertura A ele não vai apagar o arquivo, as informações do arquivo por completo. O modo de abertura A ele vai acrescentar informação. Então, por exemplo, se eu passar aqui no meu write esse campo, senha, colocar aqui uma senha aleatória, eu vou executar esse script aqui, vou vir aqui no meu arquivo e vocês podem ver que ele foi que o meu campo senha ele foi colocado aqui no meu arquivo, tá certo? Então ele não apagou os dados, ele só fez acrescentar informação. Então são esses os modos de abertura que nós temos. Eu vou deixá-los aqui dentro de uma string para vocês verem. Modos de abertura. Colocar um espaço aqui para ficar melhor, né? Modo de abertura R, ler, modo de abertura W, escrever, apaga informações anteriores, modo de abertura X, vai fazer a mesma coisa, somente se o arquivo não existir, tá certo? Existir. E o outro modo de abertura que nós aprendemos é o modo de abertura A, que ele vai acrescentar informação, tá certo? E uma outra coisa que vocês devem ter percebido é que tanto para o modo de abertura write, como o X, como o A, eles utilizam o mesmo método, que é o método write, tá certo? Então, não há diferença nos métodos, mesmo que os modos de abertura sejam diferentes. Apenas a diferença no modo de abertura read, tá? Porque aí vocês vão ler o arquivo, vocês devem utilizar o método read ou readline ou readlines, tá certo? Então, esses daqui foram os modos de abertura. Eu acho que não falta mais nenhum... tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, né? Que eu já ia esquecendo. Que é o modo de abertura encoding. Na verdade, não é modo de abertura, é parâmetro encoding, tá certo? O que esse parâmetro faz? Se vocês utilizam o Notepad há algum tempo e vocês salvam bastante os arquivos, vocês já devem ter percebido esse campo aqui embaixo, chamado codificação, tá certo? Essa parte aqui. Nessa parte aqui vocês podem selecionar a codificação que vocês desejam. Então aqui está por padrão ANSI, mas vocês também podem colocar o Unicode ou então o TF8, tá certo? E isso aqui ele vai, basicamente, esse daqui é a codificação do seu arquivo, tá? Como vocês já devem saber, imagens, músicas, vídeos não passam de arquivos contendo textos, contendo códigos dentro dele, tá certo? Não é como se um vídeo de verdade estivesse dentro do seu computador. Na verdade, é um arquivo cheio de códigos que faz aquela imagem aparecer. Então, isso aqui é basicamente a codificação do seu arquivo de texto, tá? Então, aqui tem ANSI, mas eu também posso utilizar outra codificação. E é justamente essa codificação que eu posso passar para o parâmetro encoding. Então, por exemplo, se a codificação aqui do meu arquivo estivesse para o TF8, eu vou salvar isso aqui, sim, eu vou substituir, pronto. E eu vou ler novamente esse arquivo. File vai receber o valor de open, perfil.txt, tá certo? E eu não vou passar codificação nenhuma. Eu vou ler esse arquivo, vou imprimir e vou fechar o arquivo. File.close. Executar aqui. E vocês podem ver que não houve alteração nenhuma, não é verdade? Ou será que não? Olha só, pessoal, nós temos aqui um probleminha, tá certo? Olha só esses caracteres aqui defeituosos, né? Então, é esse daqui o problema de não passar um encoding para o parâmetro, tá certo? Por padrão, vocês viram que o encode é aquele CP, algum código aí que eu não faço ideia de qual código é,
Se algum especialista puder deixar nos comentários, eu agradeço. Mas, enfim, nós temos aquela codificação padrão, né, da função open, mas nós podemos passar aqui um encoding do arquivo que nós estamos abrindo, que nós estamos lendo. No caso, eu coloquei ali, eu salvei esse arquivo com a codificação UTF-8. Então, se eu salvar esse script e executar novamente, não há mais nenhum erro aqui, tá certo? Está tudo corretamente, beleza? Foi tudo impresso corretamente. Então, é isso que faz o parâmetro encoding, tá certo? E o último modo de abertura que nós vamos ver agora, pessoal, é um modo de abertura que vai mostrar o poder do método encoding. Do método encode não, do método encode. Nós vimos o método encode lá na aula de métodos de lista, de string, e eu falei que o método encode ele é muito importante, principalmente quando vocês vão salvar arquivos, etc, tá certo? Então, vamos lá, nós vamos falar agora sobre o modo de abertura B. Então, vou colocar aqui, ó, open, na verdade, ó, colocar aqui um help open. E nós temos aqui, ó, esse modo de abertura aqui B. O que é esse modo de abertura B aqui? Esse modo de abertura, ele serve para abrir arquivos, em modo de abertura read, write, append ou qualquer outra coisa, só que é para arquivos codificados em bytes, tá certo? Como, por exemplo, músicas, imagens, vídeos, ok? Então, para esses tipos de arquivos, nós utilizamos o caractere B, tá certo? Depois do caractere DR, W, X ou A, tá certo? Utilizamos o caractere B, que aqui nós podemos ver que é para modo binário, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma imagem que eu tenho aqui no meu computador. Imagens. Vou abrir aqui uma imagem do meu simulador de voo. Vou copiar isso aqui, o diretório, né? Deixa eu abrir aqui novamente o meu arquivo que eu fechei. Prontinho. E eu vou salvar esse meu diretório dentro de uma variável chamada fn, tá certo? E o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse arquivo. File vai receber o valor de open, fn, e eu vou ler somente 100 caracteres desse meu arquivo, tá? Então, eu vou colocar aqui read 100, e eu vou imprimir isso daí, tá certo? File.close. Então, se eu executar esse código aqui, vocês podem ver, ó, que ele me retorna isso daqui. Esse daqui é o conteúdo do meu arquivo? Não, esse daqui não é o conteúdo do meu arquivo. Por que ele não está me dando o conteúdo do arquivo, o conteúdo real do meu arquivo? Porque eu estou abrindo ele em modo de abertura R, quando eu deveria abrir ele em modo de abertura RB, tá certo? Então, esse B aqui eu coloco sempre na frente do modo de abertura. Esse B aqui significa que o modo é binário, tá certo? Então, se eu executar isso aqui novamente, vocês podem ver que agora sim ele me deu o real conteúdo do arquivo. Então, como vocês podem ver, o meu arquivo de imagem, ele é basicamente um monte de texto, tá certo? Então, isso aqui é basicamente texto, uma imagem, um vídeo, uma música, é formado apenas por várias linhas de código, tá certo? Várias linhas de texto. E eu posso abrir esse arquivo e ler esse arquivo através do caractere B, tá certo? Assim como também eu posso fazer escrita. E para testar tudo isso que nós aprendemos hoje, bora fazer uma coisa bem legal? Bora copiar e colar arquivos utilizando Python. Então, vou fechar esse Python Shell aqui, tá certo? Que já está bem poluído. E bora copiar esse arquivo. O que eu vou fazer? Vocês podem ver que meu diretório aqui, o meu diretório onde está o meu código, ele não tem imagem nenhuma, certo? Certo. O que eu vou fazer vai ser copiar essa minha imagem para dentro desse meu diretório utilizando o Python. Então, eu vou fazer o seguinte, file vai receber o valor de open, eu vou passar aqui o fn,
em modo de abertura RB, tá certo? Agora eu vou utilizar o read e eu vou fechar esse meu arquivo, tá certo? Então aqui eu estou obtendo todo o conteúdo da minha imagem, tá certo? E agora eu vou abrir novamente um arquivo, só que agora vai ser para leitura. Na verdade vai ser para escrita, tá? Eu vou colocar aqui image.bmp, tá certo? Então esse daqui vai ser o formato da minha imagem e vai ser em modo de abertura WB, tá certo? Ou seja, escrita em binário. E agora só vou utilizar o método write, passando o meu conteúdo e vou fechar o arquivo, tá certo? Então pronto, esse daqui é o meu programa de Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? Bora executar isso aqui. F5. Executou com sucesso. Se eu vim aqui, ó, no meu diretório está a minha imagem. Eu posso abrir e ver a minha imagem, tudo bonitinho, olha só, tá certo? Nenhum dado foi perdido, a resolução aqui está correta, está tudo aqui correto. 4 megas de tamanho aqui da minha imagem, tá certo? Então minha imagem foi copiada e colada com sucesso. E para finalizar, pessoal, o último detalhe que eu quero falar aqui para vocês é que quando fazemos a escrita em binário, nós devemos codificar a string. Então, por exemplo, eu quero criar aqui um arquivo. Vou criar aqui um arquivo qualquer, file.txt. Só que esse arquivo aqui ele não vai ser um arquivo normal como esse perfil aqui. Ele vai estar codificado, tá certo? Então, eu posso passar uma string qualquer aqui para o método write? Não, não posso passar. Se eu passar aqui, ele vai me gerar um erro. Vou mostrar aqui para vocês verem. Colocar aqui string, vai ser hello world, tá certo? Hello world. E eu vou passar aqui para o meu método write a minha string. Se eu executar esse código aqui, ele vai me gerar um erro. Ele gerou um type error. Por quê? Porque eu estou abrindo esse arquivo em modo de abertura WB. Só que a minha string ela não está codificada. Então, eu devo codificar essa string antes de passá-la para o método write como parâmetro, tá certo? E para codificar, utilizamos o método de string encoding. E agora vocês podem ver, ó, que foi executado com sucesso. O meu texto está aqui dentro, tá certo? E novamente eu posso ler esse arquivo utilizando o modo de abertura RB, tá certo? Então, foi isso a aula de hoje. Eu sei que é um assunto bem complexo. Eu não queria fazer essa aula, não queria dividir essa aula em várias partes, porque eu achei que uma aula só dava, tá certo? E até deu. Deixa eu ver aqui quanto tempo foi. 33 minutos, tá? Não tá assim tão grande, tá? Eu podia dividir, podia, só que eu preferi deixar tudo em um único vídeo, até porque eu acho que fica bem mais fácil, né? Mas, enfim, é um assunto realmente um pouquinho mais complexo. A partir daqui as coisas em Python vão ficar mais difíceis. Nas próximas aulas vamos falar sobre programação orientada a objeto, tá certo? Então vai ser um paradigma que vocês vão ver aí, uma coisa nova na programação, tá certo? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo aqui, podem deixar nos comentários. Na verdade, qualquer tipo de aula que vocês não entenderam, podem deixar nos comentários dos vídeos mais recentes que eu vou ler e vou respondê-los, tá certo? Então, se vocês gostaram dessa aula, deixa aí seu like. Se vocês ainda não são inscritos aí no canal, se inscrevam para não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que nós temos vídeos todas as semanas e temos aí a playlist do curso de programação em Python 3, caso você tenha perdido alguma aula, beleza? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, valeu, falou e tchau!